Não tem como a gente se sentir só, porque Deus é conosco o tempo inteiro. É de repente que Deus nos chama, é de repente que Deus fala conosco, é de repente que o milagre acontece. A gente não está esperando, e acontece, porque o nosso Deus faz acontecer. E eu gostaria de ler com a igreja uma passagem que se encontra em Lucas, o Evangelho de Lucas, 19, a partir do verso 1. Lucas 19, a partir do versículo 1. Para esta palavra que eu vou ministrar, eu dei o título de Sorria, você está sendo filmado. Aqui tem um título, eu vou ler o título. A salvação de Zaqueu, publicano. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe dos publicanos, e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, lhe restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. A igreja pode se assentar. Essa semana eu saí para fazer umas compras, algumas coisas, e eu vi esse símbolo no mercado onde eu fui. É um mercado ainda meio que antigo, e tinha lá aquele sorrisinho, né? A câmera, escrito: sorria, você está sendo filmada. Na hora eu me lembrei, falei: e Deus também está nos filmando. Eu falei: e esse vai ser o título da ministração. E aí orei ao Senhor, passei a semana toda falando: não, eu vou ministrar aqui. Aí ia lá, pegava o texto, lia, não era ali. E assim foi, eu li vários textos, olhei estudos, orei ao Senhor: Deus, não é possível, o Senhor tem que me dar a palavra. Porque ministrar por conhecimento, irmãos, não é legal, não é bom. A gente se sente meio vazio. O gostoso de ministrar mesmo a palavra do Senhor é quando o Espírito Santo começa a te encher, quando o Espírito Santo começa a falar com você, e vai te enchendo, e vai. A palavra do Senhor, você já pode ter ouvido 1000 vezes a mesma palavra. Mas quando o Espírito Santo começa a preencher a sua mente, as suas emoções, parece assim que você é a única pessoa da terra. É a sensação que eu tenho, de que eu sou única, de que eu sou exclusiva naquele momento. Eu e o Espírito Santo de Deus. E isso é muito, muito gostoso. Bom, vamos lá, tem uma ficha técnica aqui. Essa história se passa em Jericó. Jericó era uma província de domínio dos romanos. Nós temos aí um publicano que é o Zaqueu. O nome de Zaqueu significa o que é puro, o que é inocente. E ele tinha uma profissão.
Ele era cobrador de impostos. Para exercer essa função, tinha que ser judeu. E ele tinha que ser membro da nação, ligado por laços de sangue. Então, não era qualquer um que exercia essa função. E nós temos aí também, nessa história, os escribas e os fariseus. Esses a gente vai encontrar o tempo todo andando atrás de Jesus. E nunca é com boa intenção. É sempre na intenção de criticar, de falar alguma coisa que não convinha, de tentar colocar Jesus para baixo, tentar diminuir o ministério de Jesus. Mas até isso é necessário. E não é necessário só para Jesus, para nós também. Se quisermos nos fortalecer em Cristo Jesus, isso também é necessário. E diz assim a palavra do Senhor, lá como foi lido, eu não vou ler nem o 1, nem o 2 e nem o 3, eu vou ler a partir do 4. Que Zaqueu, correndo adiante, subiu a uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Eu fico imaginando a estatura de Zaqueu. A Bíblia diz que ele era baixo, e ele queria ver Jesus. E para ele ver Jesus, ali no meio da multidão, parece que não foi possível. Porque a Bíblia diz que tinha muita gente ali ao redor de Jesus. E Zaqueu, ele não desistiu daquilo que ele queria. Ele tinha vontade de ver Jesus. E ele deu um jeito. Ele não desistiu daquilo que ele queria. Ele se esforçou para ver Jesus. Ele teve uma ideia súbita. De repente, ele pensou em algo para conseguir ver Jesus Cristo. Nós muitas vezes saímos de casa e a gente vem para o culto, ou a gente vai para alguma reunião de oração, ou a gente vai para algum lugar onde vai se falar do nome do Senhor, e a gente não faz esforço nenhum. Não é? E muitas vezes nós nem vamos ao culto, nem vamos à reunião de oração, né, pastora? Porque nós não queremos fazer esforço. Porque nós priorizamos outras coisas. E eu acho interessante que Zaqueu, ele não tem motivo nenhum. A Bíblia não diz que ele tinha algum motivo para ir ver Jesus. Ele foi sem motivo nenhum. Ele só queria ver, mais nada. E para isso ele se empenhou. E aí eu olho para a minha vida, o quanto eu me empenho para fazer a obra de Deus. O quanto eu me empenho para agradar a Jesus. Porque se eu conseguir agradar o coração de Deus, irmãos, tremendo será o que o Senhor fará através das nossas vidas. Tem uma passagem na Bíblia que está lá em Mateus, no versículo 9, no capítulo 9, dos versículos 18 ao 26, que fala de uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue, e essa história todos nós já conhecemos. Ela já fazia 12 anos que ela estava com aquele problema, e médico nenhum curava, ninguém dava jeito. E essa mulher, ela é estigmatizada, porque ela não é conhecida pelo nome na cidade. Ela é conhecida por sua doença, pelo problema que ela tinha. E diz a palavra do Senhor que ela já tinha gastado tudo, não tinha mais nada. E ela soube que Jesus iria passar ali na província onde ela morava, que Jesus estaria por ali. E segundo a lei, quando as mulheres estavam em seu período menstrual, elas não deveriam sair de casa. Elas deveriam ficar
se possível, em um quarto fechado, porque não era adequado que viesse a acontecer dela sentar em determinado lugar e, ao se levantar, um homem viesse e sentasse no mesmo lugar onde ela já havia estado. A lei ensinava dessa forma, né? Ela não podia ter contato com outras pessoas, contato direto, por causa disso. Agora, você consegue imaginar alguém que há 12 anos está com um problema? A gente, por menos tempo do que isso, a gente já fica desesperado, não é? Ai, Jesus, estou querendo um namorado, já faz aí um ano que eu estou orando e nada acontece. Já, Jesus, eu estou com 26, estou ficando velha. Mas a gente não precisa de desespero nenhum, não. Nós temos Jesus. E essa mulher, eu achei essa mulher muito tinhosa, uma mulher muito forte, uma mulher que usou de uma sabedoria tremenda, porque aquilo que não era possível, porque pela lei, o que ela fez, ela deveria ser apedrejada até a morte, porque ela saiu da casa dela. E eu imagino que para alguém que está há 12 anos com o problema que ela tinha, ela não deveria ser uma mulher muito forte, muito assim como eu. Eu acho que ela era uma pessoa franzina, pela perda de sangue contínua. Mas, independente do que pudesse acontecer com ela, se para a vida ou para a morte, ela tinha tomado uma decisão. Eu vou até Jesus. E foi. Mulher determinada. Ela foi. Ela enfrentou a multidão. Eu imagino que aquela mulher, ela não conseguia andar depressa. Porque quando a gente não está bem, a gente não anda depressa. A gente anda meio que encurvado e meio devagar. Mas, independente de como ela tivesse que andar, independente da distância, independente da multidão, ela chegou em Jesus. Ela tomou uma decisão e ela foi e alcançou aquilo que ela estava buscando para a vida dela. E muitas vezes nós temos que fazer a mesma coisa, exatamente como fez Zaqueu. Eu quero ver Jesus, eu vou ver Jesus. Eu estou doente, eu quero cura como aquela mulher. Nem que eu toque somente na orla das vestes de Jesus, eu serei abençoada. E foi. A cura dela foi instantânea, diz a palavra do Senhor. É que nós muitas vezes queremos do Senhor. Senhor, abençoa. Senhor, me dá. Senhor, faz por mim. Senhor, faz pela minha família. Mas nós não oferecemos aquilo que o Senhor merece. Aquilo que é devido ao Senhor. Eu digo que nos tempos de hoje, os cristãos, e eu me incluo aí, nós somos muito moles, muito devagar. No versículo 5 diz, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa. Você imagina a cena? Um homem, não era um menino, um homem que queria ver Jesus, mas era nanico, era baixinho, não dava para ver, a multidão não deixava. Então, ele vai lá, sobe em cima daquela figueira e fica lá só esperando para ver Jesus passar. Eu consigo imaginar a cena. Aí lá vem a multidão, lá vem Jesus, e quando chega embaixo da árvore, Jesus olha para cima. Ei, Zaqueu, desce depressa. Irmãos, eu acho que Zaqueu, se eu fosse Zaqueu, eu acho que eu tinha tido um troço ali. Eu acho que o coração não ia aguentar. Ele só queria ver. Mas foi o de repente de Deus acontecendo ali naquele momento na vida de Zaqueu.
É de repente que Deus nos chama, é de repente que Deus fala conosco, é de repente que o milagre acontece. A gente não está esperando, e acontece, porque o nosso Deus faz acontecer. Ora, nesse momento, a gente poderia olhar assim para Zaqueu e falar: Zaqueu, você foi filmado. E a igreja sorria: vocês também estão sendo filmados. A palavra do Senhor, eu quero ler com você. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Aí no Salmo 139. Não precisa levantar. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 139, a partir do versículo 1. O salmista diz assim: isso é lindo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado é, não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. E o salmo continua, mostrando ao salmista que Deus o vê, que não é possível a gente se esconder do Senhor, que o Senhor nos vê o tempo todo. As minhas ações, se são elas boas ou más, se eu beijar o gato e se eu chutar o cachorro, Deus está vendo. Se eu brigar com meu filho, com meu esposo, se eu maltratar alguém da minha família, Deus está vendo. Se eu sentar no computador e for olhar o que eu não devo e me comportar como não devo, o Senhor também está vendo. Irmãos, isso precisa estar incutido na nossa mente, no nosso cérebro. Servimos ao Senhor, mas precisamos servir ao Senhor com inteligência. Não pensando que podemos enganar ao Senhor. Não podemos. O que quer que façamos, Deus está filmando, Deus está vendo. Nós somos, diante de Deus, quando eu li esse salmo, eu me senti assim. Nós somos cristalinos diante do Senhor nosso Deus. Zaqueu, ele achou que estava fazendo algo ali, que ia ficar ali, que só ia ver Jesus passar e que talvez depois fosse embora para sua casa, depois que a multidão passasse. Apenas isso, nada mais. Não tinha outra expectativa. Mas, de repente, tudo mudou. Ele havia sido visto. O esforço dele havia sido notado por Jesus. Aí, lá no verso 6, Jesus diz para ele, eu tirei aqui agora. Aí, no verso 6, ele já desceu, pois a toda pressa, e o recebeu com alegria.
Quando Jesus disse para ele, desce depressa, ele desceu depressa mesmo. E ele estava feliz, contente, porque ele havia sido visto, percebido, notado por Jesus. Não tem como a gente se sentir só. Porque Deus é conosco o tempo inteiro. Abandonado, isso daí é pensamento de criança. Ai, Deus me abandonou, Deus não gosta de mim. Ai, como eu sou triste, como eu sofro. Irmãos, vamos parar com isso. Deus hoje precisa que nós sejamos cristãos maduros, firmes na fé, sem meninice. Não é, pastor? Uma igreja madura, uma igreja que prospera. É uma igreja que agrada o coração de Deus. Quando Jesus havia dito ali no versículo 6 que importa, ele disse no 5, mas é no 6 que nós vamos falar sobre isso. Essa alegria, esse importa de Jesus, importa que eu vá para a sua casa hoje. Esse importa, irmãos, leva a gente lá para João 3,16. Vamos ver se a igreja é afiada. O que diz? Porque Deus amou o mundo unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o importa de Jesus. Por isso que era importante, importava sim que Jesus fosse à casa de Zaqueu. Importa para mim também. Importa para você também. Deus amou o mundo de tal maneira, você consegue imaginar esse tal maneira? Ultrapassa a cruz. Esse tal maneira vai além. Esse tal maneira te coloca dentro da nova Jerusalém de Deus. Esse além te coloca sentado à mesa, à ceia, com o Senhor nosso Deus na eternidade. Esse é o amor que vai além. Esse é o importa de Jesus. Ele não morreu para que ficássemos aqui na terra e tudo fosse bonitinho, a gente bonzinho, a terra bonitinha, dando fruto, a gente comendo, bebendo e todo mundo como não. O jardim do Éden já não deu certo. Essa perfeição, esse importa agora, esse amor de tal maneira agora, tira o cristão da terra e coloca sentado à mesa com o nosso Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com um novo nome. Você quer? Quer mesmo? Pastor, essa hora ela é minha inimiga, viu? No versículo 7, está lá. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo, entrou para ser hóspede de um homem pecador. Era o que os fariseus faziam. Os escribas. Isso que Jesus fez, de entrar na casa de um pecador, de chamar Zaqueu e dizer, vou para a sua casa hoje, isso para Zaqueu foi uma honra tremenda. Assim como é uma honra também para mim e para você. Que honra é essa? Parece que eu falo assim meio atrapalhado, né? Mas não é, não. Essa honra hoje que Jesus nos dá é a mesma que ele teve. Sabia disso? Qual foi a honra? Jesus foi à casa do pecador. Qual é a sua honra?
essa semana você honrou um pecador? Você seguiu o exemplo de Cristo? Porque nós dizemos que somos cristãos e que somos imitadores de Cristo. Existem muitos Zaqueus aí pela vida fora. Na nossa família. E eu não estou vendo nenhum Zaqueu aqui na igreja. Eu queria que você parasse e pensasse. Quanto tempo faz que você não fala de Jesus para alguém? Quanto tempo faz que você não traz ou não leva alguém que não conhece Jesus à casa do Senhor? Quanto tempo faz que você não visita alguém que não é cristão, mas que você, por entender que Deus enviou Jesus, amou o mundo de tal maneira, e porque Ele está nos filmando, nos vendo o tempo todo, quanto tempo faz que você não se senta com alguém que não é cristão, para conversar, ver um futebol, se tiver oportunidade, falar assim de Jesus? Quanto tempo faz? Que bom para Zaqueu, que Jesus passou ali. Que bom para Zaqueu que Jesus o viu. Que bom para Zaqueu que Jesus quis ir à casa dele. Não é? Muito bom. Jesus não se importou com o que os escribas e fariseus estavam falando. Agora, Zaqueu, ele já não gostou muito. Ele ficou incomodado. Ele não se incomodava porque falassem dele. Porque ele era um publicano. Os publicanos que cobravam ali o imposto na cidade, os religiosos, né, diziam que eles eram ladrões, traidores. E o valor de Zaqueu para os fariseus era o mesmo valor que tinha um gentil, valor nenhum. Os religiosos daquela época olhavam para Zaqueu e não lhe davam nenhum valor, pelo contrário, tinham raiva dele. Eu me lembro de um professor, uma vez no curso de teologia, ele comentou conosco que para os judeus, os gentios não servia nem como lenha de fogueira. Para esses fariseus, Zaqueu não servia para nada, não tinha valor nenhum. Agora, para Jesus, o negócio é diferente. Aí Zaqueu, quando ouve eles falando de Jesus, porque estava agora na casa de um pecador, ia comer com um pecador, ele se levanta e diz: Jesus, eu dou a metade dos meus bens. Jesus, se eu defraudei alguém, ou seja, se eu roubei de alguém, se eu tirei de alguém a mais do que deveria ser quando ele ia cobrar os impostos, ele devolveria quadruplicado. Aí a gente vê o coração de Zaqueu. Ele era um homem bom. Ele ia dividir metade do que ele tinha com os pobres. Assim que ele aceitou a Jesus, ele tomou essa decisão. Não foi ninguém que falou para ele: você tem que agir assim, você precisa fazer isso para agradar a Jesus. Não. Foi dele mesmo.
A Bíblia em si, ela não fala que Zaqueu era um ladrão. Não fala. Eu vejo pessoas, às vezes, dizendo isso, que Zaqueu era um publicano, que o publicano era cobrador de impostos e os cobradores de impostos eram ladrões. Pode até ser que houvesse, mas a Bíblia não diz que Zaqueu era um homem assim. Ele tinha profissão, mas a Bíblia não diz que ele era um ladrão. A Bíblia diz que ele era uma pessoa que quis ver Jesus, que subiu numa figueira, que encontrou-se com Jesus, e que quando Jesus lhe disse, vou à sua casa comer contigo, ele se alegrou de uma forma tal, e juntos foram para a sua casa. E ali, conversando com Jesus, naquele encontro, naquela visita de Jesus a Zaqueu, a vida de Zaqueu transformou-se ainda mais. Agora, de pecador, Jesus agora diz, a salvação chegou a essa casa. Porque este também é filho de Abraão. Jesus veio para buscar aquilo que se havia perdido. Jesus hoje não está aqui, em pessoa, para buscar o que se perdeu. De quem é esse papel hoje? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. Não é isso que a Bíblia diz? E quem é que vai levar essa palavra? De quem é essa honra hoje? Não é obrigação, eu não posso ver como obrigação. É da igreja, é minha, é sua. Aleluia, Jesus. Nós somos ovelha do Senhor. Jesus é o nosso pastor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso amigo. Jesus é o nosso irmão. Jesus é o amado das nossas almas. Essa mesma alegria que Zaqueu sentiu, irmãos, eu já senti também. Fui convidada, fui a uma igreja, ouvi de Jesus, 1, 2, na terceira vez eu me rendi. E me alegrei. Me vi como pecadora. Me lembro que o pastor Beto ministrou numa passagem sobre o filho pródigo. Lucas capítulo 15, acho. Irmãos, meu coração ali naquela hora, as minhas emoções, né? Quando a gente fala de coração, a gente está falando de emoções. As minhas emoções naquela hora, chorei muito. Meu coração se quebrantou de tal forma. Eu me vi tão pecadora, tão falha. Eu queria agarrar Jesus, se possível, pegar Jesus assim. Mas eu queria Jesus em carne e osso, porque eu queria muito. Não só por fé. Mas aí você vai caminhando, você vai caminhando, você vai caminhando com Jesus, e você vai vendo que Jesus está mais vivo do que nunca. E de que você pode andar com Jesus, se você ler a palavra e você entrar na palavra, caminhar com ela. Meu Deus. Ah, Senhor. Quando Zaqueu disse para Jesus, se em alguma coisa eu defraudei alguém, esse se aí de Zaqueu, ela é uma oração adverbial condicional.
Isso mesmo, uma oração subordinada adverbial condicional. Ele não está dizendo que ele enganou alguém, ele não está dizendo que defraudou alguém. Se ele deixa na possibilidade, porque ele não se lembra de todas as ações dele até aquele momento, mas quando ele diz que ele devolve quadruplicado, a gente pode entender que talvez ele nunca tenha defraudado ninguém. Mas ele se dispõe a fazer o diferente para Jesus, para mostrar que ele verdadeiramente agora é um novo homem. Eu e você fomos chamados por Cristo para também sermos novos homens, novas mulheres. No plano salvífico do Senhor, nós já fomos alcançados. Glória a Deus. Não podemos frustrar agora os planos do Senhor, que se concretizou em nós, porque temos a salvação em Cristo Jesus. Temos que alcançar outros. Outros precisam também sorrir e saber que estão sendo filmados por Deus. Amém? E eu agradeço a oportunidade, pastor. As palmas louvam o nome do Senhor. Estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te
faça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Aleluias, glória a Deus. Na presença do Senhor a gente tem que realmente extravasar a nossa alegria, amém? Aleluias. Deus meu, Pai meu, esse é o nosso Deus, amém? Deus na minha vida, fica comigo.
sou a tua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a tua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Vida, fica comigo, sou a tua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor.